meus prezados irmãos, sejam bem-vindos ao meu canal. Para mais um encontro, o Evangelho e as cartas psicografadas. Vamos falar um pouco hoje sobre o capítulo 9, Bem-aventurados aqueles que são mansos e pacíficos. Vamos lembrar, que nesse item 7, a paciência, nós vamos encontrar muitos esclarecimentos sobre esse momento que a gente está passando agora. Às vezes você está num momento impaciente, às vezes você está aí ansioso. E veja bem o que essa leitura nos esclarece. A paciência. A dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Não vos atormenteis, portanto, quando sofrerdes, mas ao contrário, bendizei a Deus Todo-Poderoso, que vos marcou pela dor neste mundo para a glória no céu. Então, quando ele diz aqui que a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos, nós vamos lembrar que o Evangelho esclarece, um pouco sobre essa dor, sobre essa angústia, sobre as dificuldades que viemos passar na Terra. Mais à frente, ele diz o seguinte: sede pacientes. A paciência é também caridade. Às vezes, uma pessoa aflita busca, bate aí na sua porta, em busca de desabafar com você, porque está naquele momento de aflição. E você, com toda a sua paciência, com aquela sua amorosidade, para poder receber essa pessoa, para atender fraternalmente, para buscar esse lenitivo lá dentro do seu coração, todo o conteúdo que está no seu arquivo mental para ajudar um irmão que bate na sua porta, muitas vezes pela falta de paciência. E você é esse irmão escolhido, para fazer essa tarefa. Porque quando bate na nossa porta, é sinal de que somos chamados, escolhidos, E nesse momento, nós precisamos ter fé, acreditar na misericórdia de Deus, observar todas as nossas tendências quando despertam, principalmente aquelas que não são boas. Então, por esse motivo, a gente tem que exercitar diariamente sobre as lições do Evangelho. E a carta que eu vou ler agora é de um irmão, de um espírito amigo, na verdade, que fala muito sobre essa questão do atendimento fraterno, do irmão evangelizado, daquele que é escolhido para trabalhar, para fazer o bem, para ajudar os irmãos necessitados, a ajudar os irmãos em aflição. Então, tudo isso tanto está inserido no Evangelho, como naqueles irmãos que deixaram a terra e que nos assistem, nos auxiliam de lá para cá. Então, essa carta de hoje vai para Valnei Vilela. É uma carta de um espírito amigo quando ele diz: a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, a paciência. Ele começa a carta justamente com esse capítulo. Começando a carta, o espírito amigo diz o seguinte: estimado irmão de fé, que Deus os proteja e lhe ajudar a vencer todos os desafios em família, com paciência, à frente desse abençoado trabalho realizado na seara cristã. Essa labuta diária que atualmente vivencia é comparada a um imenso jardim de esperança, pois tem dias que está mais florido e noutros um tanto carregado de espinhos, mas permeado de essências curativas e radiações de amor, vindas de outras esferas, para renovar diariamente esse eterno aprendizado. Peço ao irmão não titubear na fé. Quem nos aproxima do Mestre Jesus quando passamos pelas dificuldades vivenciadas no educandário mais importante para a evolução do espírito em seu lar fraterno, em constante aprendizado. Neste educandário, construído com aqueles que Deus lhe permitiu na terra. Basta estudar a obra Jesus no lar, da lavra mediúnica do nosso eterno irmão Chico Xavier, um tanto esclarecedora sobre esses imprevistos. Veja bem, aqui ele vem fortalecendo, motivando, trazendo palavras de estímulo para que esse irmão olhe para o outro,
à luz do Evangelho do Cristo para auxiliar aqueles que Jesus mandar para suas mãos. Irmão, tenho-lhe acompanhado e venho percebendo o quanto seu coração é enorme. Pude avaliar com profundidade o seu caminhar dia após dia e, sem perda de tempo, fiz uma avaliação sucinta e que, de vez em quando, é fundamental e necessário partilhar com outros essas experiências que vem adquirindo para receber novas instruções que Jesus permite aos seus tutelados, que servirá de incentivo para fazer o bem ao próximo. São testes de grande valia para a realização dessas avaliações futuras e o incentivo a outros que serão encaminhados para suas mãos quando estiver diante dos que Jesus mandar para as escolas que constantemente está frequentando. Então, veja bem, no momento que você está numa casa espírita, trabalhando, se dedicando, estudando, lá também chegam aqueles irmãos que batem lá na porta, às vezes para assistir uma palestra, para tomar um passe, às vezes até para desabafar. É nesta hora que esse instrumento, né, esse irmão está aqui, como esse espírito amigo vem transmitindo e esclarecendo, que é dessa maneira que Jesus encaminha os irmãos doentes, os aflitos, os necessitados, para aonde estiver aquele que tem condições de auxiliar. Compreendo que nesta hora vai perceber que a sua tarefa tem sido inundada de imprevistos. E muitos são os obstáculos que interferem na sua luta diária, em cada etapa desse caminho. E sem prévio aviso, neste dia abençoado, pude retornar para deixar registrado neste reencontro palavras de estímulo, nesta carta que representa a oportunidade de apreciar a sua essência, quando me refiro à lei de amor e caridade. Então, nesse momento, o Espírito Amigo também faz uma viagem lá profundamente pelo interior daquele irmão, observa as atitudes, o comportamento, a sua essência, porque ela não pode nem deve mudar quando você acolher um irmão em seus braços, porque todos os demais que surgirem, você vai estar com o mesmo sorriso, a mesma boa vontade, a mesma capacidade de amar esses irmãozinhos menos favorecidos que chegar em suas mãos. Percebi, meu irmão, que o perdão das ofensas faz parte da paciência e da caridade, para fazer as pazes com o seu coração quando o assunto for o acolhimento de um irmão necessitado. É fundamental exercitar essas virtudes para quem muito um dia implorou para assumir um posto de auxílio como trabalhador da obra do Cristo. Então, veja bem, às vezes você teve uma indisposição com o irmão, às vezes ele lhe feriu com palavras, mal qualificadas, não estava num bom momento e de repente alterado ali, às vezes por meio do orgulho, da vaidade, mas você ficou ferido naquele momento. Mas quando você chegar lá naquela casa espírita, ou às vezes você está num ambiente distante, numa zona rural, ou até mesmo dentro do seu lar, faz parte dessa nossa trajetória terrena abraçar esse irmão com fé, porque nós não sabemos por que ele está ali do nosso lado, para que possamos acolher com amor, com boa vontade, servindo como um trabalhador da última hora. Então, vamos continuar aqui a leitura da carta. Eu estou aproveitando e fazendo uma análise de cada parágrafo para que fique bem esclarecido o que esse espírito amigo quis transmitir para esse irmão. Faço uma pausa para refletir e, sem nenhuma reserva, afirmo que o posto de auxílio se encontra no quintal da vossa casa. E de posse desse emaranhado de conteúdo, o trabalho é algo renovador e que tem sido recorrente. Basta observar o resultado em cada encontro. Então, veja bem,
Ele está chamando a atenção que no quintal da sua casa existe o meio de você trabalhar. É claro que ele usa, né, faz uma analogia na questão quintal de casa, mas no quintal da sua casa não tem um centro espírita. No quintal da sua casa, porque é muito próximo, e muitas vezes tem pessoas que têm um local muito, um local adequado para até mesmo fazer a caridade, bem próximo de casa, como ele fala, no quintal de casa, e deixa, né, passar essa oportunidade e não ingressa no trabalho para servir a caridade e aproveitar esse momento, essa oportunidade que nós recebemos diariamente. Para alguns irmãos, certas práticas nessas horas ainda são ignoradas. Para outros, não o são. Mas lhe peço que, para que seja realizado com equilíbrio e comprometimento, requer um certo conhecimento e que necessita tirar do seu coração o tabu que muitos pregam e não sabem distinguir o tamanho da bondade e assistência ofertadas por Jesus, recebidas pelos seus enviados. O melhor a fazer é ficar em silêncio quando for solicitado a ouvir relatos de assuntos familiares ou sobre aqueles que diariamente reclamam sobre as provas imploradas ontem, atualmente vivenciadas no planeta Terra. Veja bem, muita gente, quando você é perguntado que religião você segue, né, se você tem alguma religião, o que quer que seja, quando você fala que é espírita, a primeira palavra que vem, né, proferida por aquele irmão, nossa, você é macumbeiro, né, você está numa religião onde faz um monte de coisas erradas, né, onde faz despacho, onde tem aquela cantoria. Gente, tudo isso é possível porque cada trabalho, né, que você se permite realizar, há de se notar que você precisa fazer esse trabalho com boa vontade, né? Além da sua boa vontade, você precisa obter um bom conhecimento para entender o que você está fazendo. Primeiro, nós estamos falando sobre espiritismo. E temos que separar o joio do trigo, como diz aqui, né? As práticas mediúnicas, o tabu que ainda existe em muitas pessoas. Quando você fala para uma pessoa ir numa casa espírita, tomar um passe, assistir uma palestra, Deus me livre, eu não vou lá não, porque muitas pessoas que vão lá acabam saindo de lá pior do que entrou. Então, são pessoas menos esclarecidas. E você está lá com o arquivo mental lotado de conhecimento, sabedor das leis divinas, compreendendo como se busca esse conhecimento por meio do Evangelho, você vai entender com maior facilidade a esclarecer esse irmão e tirar dos seus pensamentos esses equívocos que são os tabus, né, que as pessoas ainda carregam atualmente. Então, tudo isso faz parte do nosso aprendizado e aqui na Terra nós viemos para aprender. E de vez em quando a própria espiritualidade, ela cuida tão bem de nós que ela busca um instrumento bem distante para enviar, né, uma mensagem de estímulo, de carinho, de afeto e também com uma corda, né? A corda, muitas vezes, da nossa zona de conforto, né? Ah, eu vou no centro, às vezes eu estou lá fazendo uma palestra, foi uma ou duas pessoas, não tem problema, porque, às vezes, o objetivo da espiritualidade, né, é auxiliar aquela quantidade de irmãos, né, desencarnados que precisam, né, de ajuda daquela escola, daquele posto de auxílio, né, daquele hospital de almas necessitadas. Continuando a carta, ele diz o seguinte: lhe peço, irmão, que quando houver necessidade de falar ou que queira desabafar, não deixe para depois. Busque o meio adequado para uma conversa fraterna, com equilíbrio e paciência, para não prejudicar seu sono, ora comprometido com esse ritual diário. Seu coração é seu guia, mas ainda está um tanto desacreditado do poder de renovar suas esperanças para que dias melhores possam ser celebrados com alegria por meio de um bom e merecido descanso, para que possamos lhe ajudar como fazemos com muitos.
O caminho indicado nesse momento é compreender o numerário de trabalho que constantemente desempenha de cabeça erguida. Então, veja bem, aqui ele fala sobre essa questão do sono. Um sono reparador, meus irmãos, nos proporciona a oportunidade de participar de escola, de assistir aula no astral, assistir uma palestra, participar de muitos encontros com outros irmãos, com familiares dos antepassados, até mesmo com amigos que desencarnaram, para que você possa ajudá-lo com o seu fluido vital. Você pode também participar de escolas, de estudos, né? Estudar livros, estudar com seu orientador espiritual. E quando você não tem um sono reparador adequado, você não consegue, né, frequentar esses ambientes no mundo espiritual, até mesmo para a sua evolução espiritual. E aqui ele fala que constantemente, né, você vem desempenhando a sua tarefa de cabeça erguida, tanto a tarefa material como a espiritual, aquilo que você vem dando conta. Então, tudo isso, gente, faz parte do nosso conhecimento, do aprimoramento e do autoconhecimento que nós estamos em busca aqui na Terra. Conhecedor da doutrina espírita, um tanto profunda, não poderia deixar de fazer esse pedido ao seu coração de homem bom. Uma vez praticando a lei de amor, de justiça e caridade, peço que não desperdice o uso de seus dons, da sua sensibilidade para ajudar outros, reconhecendo que quanto mais se pratica a caridade com desinteresse, e nada me custa repetir sem medo de ser cobrado sobre as ferramentas que possui em mãos, farei de tudo para que esse caminho não seja interrompido, que no momento está um pouco estacionado. Mais tarde saberá o motivo desse recado sincero e verdadeiro. Será você o maior beneficiado. Veja bem, às vezes você está ali fazendo um trabalho e está achando que, mas eu não estou obtendo nenhum resultado, não obtive nenhuma ajuda de um irmão. Não se preocupe, começa com o que você tem. Não importa aonde você estiver. Lembra que eu faço um trabalho embaixo das árvores, o encontro no abacateiro. Você tem um espaço maravilhoso aí no seu quintal e você pode montar esse espaço no abacateiro para, pelo menos, né, fazer um culto de louvor, um evangelho no lar para ensinar, né, ou seja, transmitir o conhecimento de como implantar o evangelho no lar. Faça esse trabalho, né? Você é um irmão que tem muito conhecimento e precisa, né? Muitas vezes, como ele falou, esses dons que você tem o dom da psicografia, você tem o dom da sensibilidade, você tem o dom de ouvir, da audição, entendeu? Um médio auditivo. Porém, é claro, no decorrer do tempo, a gente se decepciona com várias pessoas que estão do nosso lado. A gente se decepciona com aquelas pessoas que estão no centro. Claro, nós somos seres humanos, estamos reunidos para aprender. Enquanto vai acontecendo esses imprevistos, você vai analisando, vai avaliando devagar, mas o seu mentor espiritual está ali e de vez em quando ele traz esse acorda para você, para que você entenda, né, a sua tarefa terrena. Claro, você não vai deixar a sua tarefa material. Continue trabalhando, é intensa, sim. Tem a família para cuidar, sim, você vai cuidar. Mas à noite, busque divulgar, faça uma grade, faça uma programação, uma nova agenda. Avalie essa oportunidade para que você possa transmitir esse conteúdo que você já adquiriu nessa vida, para juntar com o outro que você já trouxe de uma outra existência. Continuando a carta, ele diz: nesta hora, enquanto lhe escrevo, me sinto com meu coração aliviado, tanto que me recordei do seu valioso quintal bem cuidado, um tanto farto e fértil, local onde as sementes por lá semeadas produzem frutos de boa qualidade. Tudo que semear na terra, se bem cuidado, com adubo de boa qualidade, quando da colheita obrigatória, Deus guiará suas mãos para trabalhar o tempo necessário para a renovação de novas sementes. E entre uma colheita e outra, peço que preste atenção às informações que devagarzinho chegam por meio da sua sintonia. Porém, sem a sua permissão, não será possível entender o chamado quando houver necessidade. Tudo é uma questão de boa vontade e você a tem.
mas ainda desacredita das informações recebidas. Isso é normal acontecer com qualquer médium. Se estiver acontecendo com você, como o espírito amigo está me transmitindo aqui, que eu escrevi para você, o que acontece nesse momento? Reflita um pouco. Às vezes, isso acontece comigo quando eu saio de casa que eu estou dirigindo, eu sinto que sentou um espírito ali do lado da minha cadeira, né, na cadeira do carona, e ele vai conversando comigo, às vezes vai transmitindo uma carta, uma orientação, uma mensagem, um recado, e eu procuro sintonizar com aquele irmão e não deixando de deixar minha atenção, né, para o trabalho que está ali, né, a minha atenção ao volante, à estrada, a quem está na minha frente, quem está do meu lado, quem está nos fundos. Então, tudo isso você não vai deixar de prestar atenção e fique atento a todas essas notificações que chegarem em sua mente. Então, eu sempre falo para as pessoas, busque uma agenda. Pega aquela agenda que você não, que foi do ano passado, que você não escreveu nada, ou que você escreveu poucas coisas, né? Separa ela para você fazer umas anotações, coloca a data de hoje, digamos. Hoje eu recebi uma carta e a partir de agora as instruções que chegar na minha mente, às vezes uma intuição, uma orientação, uma mensagem, para que eu possa prestar mais atenção e vá anotando ali. Nesse dia eu ouvi, realmente o espírito amigo me chamou a atenção para que eu pudesse fazer tal trabalho, eu já estou desempenhando, às vezes eu já estava pensando em fazer isso, mas eu estava sem coragem, tá? Então o espírito amigo está aqui lhe encorajando para tantos trabalhos, desafios que você tem para fazer ainda nesta vida. Espero que um dia fique atento para decifrar os enigmas, ou seja, as informações recebidas, tá? Espero que um dia fique atento para decifrar os enigmas que tem lhe deixado com muitas dúvidas. É normal, todos nós temos dúvidas, tá, gente? A Casa do Caminho possui acomodações e serviços para todos. Seja lá ou onde estiver, aguardarei a sua disposição e permissão para trabalharmos juntos, com novos projetos. E não tenha medo de enfrentar esse desafio. Foi você quem um dia implorou e está pronto. Basta que se permita e não tenha medo de enfrentar o que já tem condições de realizar. Tem muita gente boa do lado de cá aguardando a sua decisão. Como um parente, amigo ou companheiro de ideal que está trabalhando muito e não desistiu de lhe acompanhar. Então, veja bem, não tenha medo, porque por meio da sua sintonia, quando o médium está preparado, evangelizado, quando ele tem conhecimento, na sua sintonia começa a chegar os irmãos, os amigos, os parentes, até mesmo as pessoas desconhecidas, digamos, dessa existência, mas de outras conhecidas, né? Eles buscam a sua sintonia para trabalhar com você. Veja bem, aí na sua cidade, a sua cidade é pequena, né? Ibititá, aí na Bahia, eu conheço uma cidade pequena, e quantas pessoas, né, desencarnaram que você conhecia, né? Foram pessoas conhecidas e que você muitas vezes até tem vontade de entrar em contato com essas pessoas lá no centro para enviar boas vibrações, irradiações de amor. São essas pessoas que ao chegar do outro lado da vida foram acolhidos, amparados, receberam assistência espiritual e estão visitando a casa espírita que você trabalha para transmitir, né, muitas vezes uma mensagem, um recado, por meio da sua sintonia. Não tenha medo de sintonizar com esses irmãos. E aqui ele continua. Muito não desistiu de lhe acompanhar. Tem conhecimento de que, de vez em quando, por aqui recebemos familiares e amigos e todos estão necessitando da vossa ajuda para evoluir neste educandário. E juntos, todos poderão servir de alguma maneira. Não tenho como citar todos os nomes, porque não é necessário. Às vezes tem pessoa que diz assim, na carta de fulano citou o nome de fulano de tal e não citou o meu. Às vezes o espírito amigo, ele não quer dizer que esqueceu de você. Quando ele fala no plural, né, entendeu? Ele tá transmitindo essa mensagem, abrangendo todas as pessoas que estão ali a seu redor. Entendeu? Aquelas pessoas conhecidas, os amigos, os irmãos, os parentes. Ele está dedicando isso a todos aqueles que ele conheceu no passado através de você. Entendeu? Continuando, ele diz: juntos todos poderão servir de alguma maneira. Não tenho como citar todos os nomes porque não é necessário.
O mais importante é você prosseguir, semear novas sementes para que um dia elas floresçam para florir o quintal e produzam novos frutos. Assim, assim, a nossa casa sempre estará energizada e renovada de novos fluidos com a presença desses colaboradores para que a obra cresça conforme Deus permitir. Então, se eu não abro as portas da minha casa, da casa espírita, do meu quintal, para trabalhar para o bem, como é que as pessoas vão saber que eu faço algo ali de bom para outras pessoas? Às vezes, você não está fazendo para divulgar, para enaltecer o seu espírito, ou para alimentar uma vaidade, um orgulho. Não, mas não se preocupe, porque a própria espiritualidade vai estar enviando para aquele ambiente que você está fazendo, digamos, um evangelho no lar, fazendo uma prece para os irmãos necessitados, de repente chega lá na sua sintonia ou se aproxima de você alguém que precisa desse amparo, entendeu? Não se preocupe, porque vai aparecer pessoa assim, porque a própria espiritualidade envia, tá? Cada um de acordo com as suas obras. Confia e siga adiante. Não olhe para trás. Por lá você já esteve. Chegou a hora de seguir com aqueles que Deus enviar para suas abençoadas mãos. Abraços fraternos em todos os irmãos da nossa equipe que necessita desse apoio. Um espírito amigo. Então, eu até aconselho você pegar essa carta quando você recebeu, ou esse vídeo, né? Leve esse vídeo para os irmãos do centro assistirem. Porque todos vocês aí têm a oportunidade, têm condições de psicografar, de transmitir recados, de fazer trabalhos maravilhosos, fazer campanha na internet, divulgue o centro, divulgue a Casa Espírita na internet, né? Hoje nós temos aqui a internet, a tecnologia na palma da nossa mão. E os irmãos, muitas vezes, as campanhas que eu sempre tenho feito aqui, as pessoas que me ajudam, nem sempre são aqui de Brasília que moram aqui. A maioria das pessoas moram muito distantes de mim. Então, não perca essa oportunidade de encontrar pessoas para ajudar a casa espírita de vocês. Eu estou aqui como um instrumento a serviço do bem e da caridade. E quando o telefone toca de lá para cá, eu escrevo essas cartas. Para mim, eu me sinto muito feliz, né? Há um espírito que eu diria, né, altamente endividado pelo fato de trazer tantas informações para pessoas distantes, pessoas que estão perto, pessoas que estão mais ou menos distante, outros que estão muito distante mesmo, mas que não existe barreira para você trabalhar e servir a caridade com boa vontade. Então, esse foi o meu recado para esse meu irmão amigo hoje, Valnei Vilela, lá na cidade de Ibititá, uma carta de um espírito amigo, do seu guia espiritual, de um espírito amigo aí da casa que você trabalha, que você tanto tem lutado, tanto tem auxiliado muitas pessoas e você tem condições, meu irmão, de ajudar muito mais pessoas, certo? Então, era esse recado de hoje que eu trouxe, né? Até mesmo solicitada pelo espírito amigo quando ele me pediu, né? E solicitou que colocasse um trechinho do capítulo 9, Bem-aventurados que são mansos e pacíficos, sobre a paciência. E aqui, para encerrar o nosso vídeo de hoje, eu vou encerrar com o evangelho dizendo o seguinte: sei que a vida é difícil. Ela se compõe de 1000 coisinhas que são como alfinetadas que acabam por ferir. Mas é preciso observar os deveres que nos são impostos. E que o seu fardo, né, não é maior que o de ninguém. E essas alfinetadas, todos nós passamos por elas e recebemos diariamente. Às vezes um olhar, uma mensagem mal proferida, uma mensagem muitas vezes no telefone, às vezes uma ligação que você recebe de um irmão, ou até mesmo no trânsito, quando você sai de casa, às vezes você está num local distante, né? Às vezes numa comunidade carente, onde você foi com seu carro, né? Às vezes atolou, às vezes passou por um buraco, estragou o pneu, e você está ali, mas a espiritualidade está fortalecendo a sua fé, porque além do seu trabalho material, você também está levando amor, boas energias, uma palavra de carinho, uma palavra de consolo para essas famílias. E assim, nós daqui, da nossa casa, do nosso ambiente, onde trabalhamos muito com a nossa equipe espiritual. Receba, meu irmão, e todos dessa comunidade
dessa sua comunidade aí em Ibititá, na Bahia, junto com a Casa do Caminho ou com outras casas espíritas que tem aí ao redor, né, que recebam essa mensagem com amor, com alegria, né, com muita gratidão, né, agradecendo sempre essa espiritualidade benfazeja que não nos abandona. Obrigado por nos seguir, obrigado por nos assistir, obrigada por nos encontrar. Até o nosso próximo encontro e fiquem na paz do Mestre Jesus. Olá, sejam bem-vindos ao meu canal para mais um Evangelho e as Cartas. Estou começando a leitura das cartas do ano de 2023. São as primeiras cartas do ano que eu estou lendo. Estou gravando alguns vídeos, já inserindo as cartas com o Evangelho. E vamos começar mais uma reflexão do Evangelho com as cartas hoje. E eu quero chamar a sua atenção, se você não é inscrito no meu canal, aproveite essa oportunidade e se inscrevam, curte, comente, compartilhe, deixe a sua mensagem, deixe o seu like, não deixe essa oportunidade passar para que você possa nos ajudar no crescimento do canal. Então vamos hoje para o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Esquecimento do passado é o item 11. É sem razão que se aponta o fato de o espírito não se lembrar das suas vidas anteriores com obstáculo para que ele possa tirar proveito das experiências que nela viveu. Então veja bem, você está aqui na Terra, nasceu numa família, construiu a sua família, formou tudo direitinho, e eis que de repente você dá na telha aí, né? Como diz muita gente, o ditado popular, eu quero saber o que eu fui no passado. Então, basta que você observe, faça uma reflexão, né, olhando para dentro de você, o que você precisa melhorar? O que você precisa colocar em prática para evoluir material e espiritualmente? Então, às vezes, numa outra oportunidade lá atrás, numa outra existência, você não teve condições, né, de organizar sua vida como está tendo nessa. E aí você coloca na cabeça que você quer saber o que você foi no passado, que já te disseram isso, aquilo outro, e aí você fica atormentado. E aqui o Evangelho diz o seguinte: é sem razão que se aponta o fato do espírito não se lembrar das suas vidas passadas. Por quê? Porque você iria ficar atormentado por muito tempo. Veja bem o que ele diz: se Deus julgou conveniente lançar um véu sobre o passado, é porque isso deve ser útil. Por quê? O esquecimento do passado, quando você renasce aqui na Terra, você está construindo uma nova família, uma nova vida. Aquelas provas que você não deu conta de resolver lá naquela vida passada, nessa atual, você está fazendo devagar. Calma, tenha paciência. Se você não tiver condições de fazer tudo nessa vida, você vai ter muitas oportunidades para renascer novamente, reencarnar e fazer um novo trabalho, né? Caso tenha necessidade de você retornar, entendeu? E ele diz: muitas vezes o espírito renasce no mesmo meio em que já viveu e se encontra relacionado com as mesmas pessoas, a fim de reparar o mal que lhes tenha feito. Se reconhecesse nelas as que odiou, talvez seu ódio se revelasse outra vez, e sempre se sentiria humilhado diante daqueles que tivesse ofendido. Então, veja bem, você pediu para nascer nessa família, o reajuste foi acontecendo devagarzinho. A escola, né, quando você faz uma matrícula numa escola, você começa devagar, né? Naquele primeiro mês, você assiste às aulas, no segundo, você faz as provas. Se você não tirar uma boa nota, você tem um outro momento para você fazer a recuperação. É mais ou menos isso, tá? Então, vamos lá começar, né, a nossa carta, que a nossa cartinha, gente, de hoje, é uma carta um pouco longa.
Essa carta, que é um pouco longa, como eu sempre falo para as pessoas, a gente tem que ter muito cuidado, porque o espírito, quando ele tem a oportunidade de transmitir de lá para cá por meio de uma carta, muitas vezes um recado, uma comunicação via psicofônica, e ele tem a oportunidade de transmitir um bom recado para dar para a família, é nessa hora que a gente tem que estar muito preparado para saber por que ele trouxe tanto conteúdo e tantas informações para a família, tá? Então, pessoal, eu estou lendo as cartas, né, de fevereiro que eu escrevi, que são as primeiras cartas do mês de, aliás, as cartas de 2023. Essa é uma carta do Luiz Garcia para a irmã Jussi. Lembrando, meus irmãos, que acho que faz uns dois anos, mais ou menos, que eu recebi uma carta dos pais da Jussi. E quando o irmão dela desencarnou, né, passado um bom tempo, mais ou menos, ela solicitou uma carta do irmão, que eu nunca recebi nenhuma informação desse irmão dela. E agora chegou uma carta, e essa carta ela é interessante, é uma carta longa, e eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção em cada parágrafo. Carta de Luiz Garcia para a irmã Jussi. Que a paz de Deus esteja com todos da nossa família, irmã Jussi. Jamais pensei que um dia chegasse a minha vez de escrever uma carta contando detalhes da minha história como espírito imortal, após Deus ter me chamado para minha nova morada. Ao deixar a terra, um homem e pai que não teve condições de despedir de seus filhos, família e amigos, me sentia triste, isolado e enfermo. Eu não queria ir e só fui para o hospital quando não tinha mais condições de ficar em casa. Naqueles momentos, tudo era incerto. Para quem descobria que estava infectado pelo vírus, e muitos que foram, não retornaram, assim como eu. Porém, para este espírito imperfeito, era evidente a manifestação do meu orgulho nessas horas. De certo que me envolvi numa certa perturbação quando me via fora do corpo físico, sem nada poder fazer. Eu não mais reagia aos impulsos de homem forte como antes, e sem forças fui enfraquecendo, como também meus sinais vitais. Devagarzinho fui sendo preparado para o meu retorno. E mesmo resistente, desde o começo, percebia que não tinha mais condições de retornar para meu lar, curado dessa doença terrível, o coronavírus, para conviver com a minha família. Certamente, minha irmã, nessas horas de aflição, passei a questionar Jesus, porque eu não melhorava e de tanto resistir entre a vida e a morte, fui acolhido pelos espíritos amigos e nossos pais. E devido à minha resistência, veio o sofrimento por meio de uma perturbação naquele ambiente lotado de pessoas enfermas, sem poder segurar as mãos de um familiar ao meu lado. Meu coração não aguentou. Porém, minha irmã, saiba que em espírito recebia os primeiros socorros ainda no hospital. Era uma espécie de preparação para o meu retorno. Eu queria falar, gritar, correr e nada podia fazer. Parecia estar numa prisão. Eu podia fazer tudo isso enquanto estava sedado. Porém, o meu corpo físico não respondia. Tampouco os profissionais de saúde me ouviam. Nessas horas, não tinha mais nada a fazer, a não ser aceitar que era mais um espírito que deixava a família enlutada por meio de um vírus avassalador. Eu, o Luiz, seu irmão eterno, um pai de família, entrava para a triste estatísticas a retornar para a casa de Deus por meio desse vírus que muitos nos fez sofrer. E foram tantos órfãos que ficaram que não temos como negar que a vacina salva quando nos permitimos a imunização. Foi terrível o meu retorno, porque eu não queria ir. E você tem conhecimento. Sofri muito e chorei convulsivamente por causa do meu apego. Hoje, minha irmã,
Hoje, minha irmã querida, só tenho a lhe agradecer, pois reconheço que nesse momento de consolo, que me foi permitido por Deus, servirá de alerta para muitos espíritos que se encontram permeados pela crosta terrestre, desassossegados, na mesma condição que fiquei. Na terra se costuma dizer: morreu, acabou. Não é bem assim que acontece. Independente do motivo do retorno, cada um tem a sua caminhada, provas a realizar e o compromisso individual feito com Deus antes mesmo de ser aceito pela família terrena. Apesar de tudo que venho escrevendo, mais uma vez tive a permissão de contar como aconteceu comigo, porque quando morremos, passamos por várias etapas, boas e ruins, para chegar até aqui. E no meu caso, a pior de todas que passei foi vivenciar a perturbação movida pelo apego que tomou conta da minha mente. Algo terrível de domar, pois ainda estava apegado aos familiares e ao funeral, que aos poucos fui desapegando. De certa maneira, minha irmã, dependendo do motivo da morte do corpo físico, se não tiver apoio dos familiares e amigos, por meio de muitas orações, para nos ajudarem nesses momentos de luta, coragem, esperança e aceitação, o desligamento poderá ser bem mais doloroso e demorar anos, como tenho visto por aqui. Neste caso, o sofrimento é prolongado, ficando cada vez mais inevitável. Certamente, enquanto não acontece o desligamento completo para nos tornarmos livres para viver mais uma experiência liberto do corpo físico, o caminho poderá ser longo, doloroso, incerto e os desafios se tornam mais difíceis de vencê-los, visto fazer ao uso do livre-arbítrio, pois cada irmão possui desejos e vontades, e não conseguimos nos libertar do nosso passado terreno de imediato. Ora, sentimos falta de apoio material, que não acontece como gostaríamos, mas temos de virar essa página como prova desse desapego, e para melhorarmos, temos que fazer muito esforço para adaptarmos sem muito sofrimento em nossa nova morada. Minha irmã, a morada que conquistei é muito simples. E foram nossos pais que me ajudaram a chegar nesse ponto. Após um longo tratamento e a cura das feridas que incomodavam meu coração e que ainda se encontram em processo de cura espiritual. Para lhe falar o que preciso. Nossa conversa vai esticando. Parece coisa de mineiro, mas quero lhe contar o que você vem desejando como parte desta escola que venho frequentando como aluno, para esclarecer com esperança e um dia escrever para a esposa e filhos que amo além do infinito. Sei que eles estão um pouco distantes desse meio, mas tenho lutado para que a solução dos problemas que ficaram sejam resolvidos com harmonia e alegria para servir a todos, conforme Deus permitir. Sem dúvida, falo dessa forma devido aos muitos imprevistos que passei e ainda passo para restabelecer minhas forças, renovar meus dias, aprender a lidar com as minhas imperfeições e superar os obstáculos. E ainda assim, lhe falo que fiquei muito triste e por muito tempo bati em várias portas. Porém, ninguém me ouvia e me sentia excluído do meio familiar, o que me deixou bastante atormentado com o falatório, o comportamento das pessoas sem a minha presença. Tudo isso me deixou triste e me senti abandonado por todos. Era o que eu pensava. Porém, quando fui esclarecido, tudo mudou, pois temos que aceitar para não sofrer mais e nem atrair más companhias. Durante esse relato, me recordo que passei muitos dias perturbando a minha família e minha irmã me pedia aceitação.
Quanto aos filhos e amigos, esses sentiam algo diferente, pois pensava que eles poderiam me ajudar, mas eu não entendia que era eu quem tinha que aceitar a minha partida, pois já era um espírito e nada podia fazer para reverter a situação. Ouvia constantemente por meio de muitas orações feitas por mim, suplicando por melhoras, que somente eu não entendia que essa melhora dependia do meu esforço e coragem de vencer os imprevistos. Me recordo de quando ainda interferia em nosso lar, incentivado pela mágoa da esposa e filhos pelo meu retorno. E imprevidente, incentivei-os ao apego aos pertences que deixei. Ora, era uma desarmonia despertada do nada, com o desejo de vingança por aquilo que não mais importa. Pois o que realmente importa é o amor e a paz em nossos corações. O amor em nossos corações para vencer o medo e o ódio daquilo que ainda conservamos e que nos faz mal. Veja bem, além dele perturbar a família, perturbava a irmã, justo por conta da falta de aceitação do seu retorno e do apego ao que ele havia deixado. Digamos que sejam os pertences, as roupas, sapato, ou que seja até mesmo bens materiais, uma casa, ou pensão, ou o que quer que seja. Mas, o que acontece nesse momento? Se não houver uma cura de ambas as partes, o espírito continua atormentado. Mas como ele conta aqui que a mãe dele, né, os pais dele, que já estavam do outro lado, entenderam e compreenderam para ajudá-lo nesse esclarecimento, para que ele pudesse aceitar. E com tudo isso, né, que aconteceu, ele obtém uma ligeira melhora, se prepara para falar com a irmã tudo aquilo que lhe foi permitido. Tudo que guardamos com ódio reflete no corpo físico e espiritual. Peço que recordem apenas os bons momentos. Todos foram inesquecíveis e devemos celebrar os dias com alegria. Mantendo o equilíbrio e a fé em Deus, quem pode nos libertar desse ranço que guardamos por várias existências e nos preparar para quando Deus chamar um filho de volta e não causar revolta, falta de fé, culpar Jesus pelo ocorrido, pois Ele é quem nos incentiva a viver em paz e feliz em nosso lar. O que ele fala aqui? Quando você está passando por um luto, a primeira coisa que você faz é culpar Deus, culpar Jesus, por que aconteceu isso comigo, por que levou o meu familiar. E com tudo isso que acontece, você esquece da prece, da oração, que vai ajudar muito esse irmão do outro lado da vida. Enquanto escrevo, com a permissão de nossos pais, que partiram antes de mim e que vieram me receber, eles que me ajudaram durante a dolorosa passagem, para construir nos corações dos que ficaram essa ponte de paz, amor, harmonia e luz, incentivando o desapego dos pertences que deixei e que ainda estão interferindo na solução dos problemas que se acumulam, pois eles servirão apenas de lembrança. Isso fere o coração de quem ficou e não aceita desapegar para nos sentirmos mais aliviados e felizes. Que essas lembranças sejam sempre o motivo de recordar os bons momentos, vivenciados na terra e unidos pelos laços de família eterna. Tudo isso, minha irmã, percebi quando fui esclarecido pelos nossos pais que passaram a cuidar desse filho, e reafirmo que dei muito trabalho, desde que aqui cheguei, pois quem estuda o Espiritismo entende essa realidade sobre comportamentos, atitudes e livre-arbítrio. E sem poder interferir em cada etapa por mim percorrida, podemos levar muito tempo para cair na realidade no além-túmulo. Somos espíritos imortais e temos que buscar vencer os obstáculos que não acabam na Terra. Por aqui, ainda tenho muito a melhorar e aprender para vencer o apego que vem interferindo na evolução de ambas as partes, para podermos nos sentir mais leves e felizes, pois um dia Deus permitirá um novo reencontro. Não sabemos quando vai acontecer, mas temos que nos preparar. Veja bem,
Aqui ele fala, né, do esclarecimento que ele recebeu dos pais, da aceitação, do comportamento e das atitudes dele, porque ele não aceitava. E a partir do momento que ele é esclarecido, que ele sente o amparo, o acolhimento daqueles pais, né, ele reconhece que ele precisa mudar. E é nessa hora que ele começa a construir essa carta. Não poderia deixar de escrever que perturbei muito a minha irmã Jussi. Ora, ela me via aflito sem aceitar o meu retorno pelos arredores do seu lar, pois apesar de saber que não mais vivia na terra, não me contentava com o que via e assistia pelos arredores, e interferia na melhoria dos que ficaram. Porém, desde que comecei a ouvir suas preces e os pedidos de aceitação, comecei a melhorar e pude me recolher para resolver minhas pendências. Nesta hora, eu não tive dúvida de que teria que vencer essa barreira e fui cuidar da minha dor profunda, pois precisava dar continuidade ao meu tratamento. Então, veja bem, ele, além de atormentado, ele tinha essa dor profunda, ele se sentia rejeitado, ele sentia muitos problemas quando ele desencarnou. Porém, ele atribuía tudo aquilo, né, a raiva que ele sentia, o ódio que ele sentia, porque ele havia passado para o outro lado e tinha deixado a família, né? Ele não aceitava. Veja bem o que ele diz no próximo parágrafo, que é muito importante. Foi nessa hora que meus pais me pediram calma e fé, pois eu culpava muitas pessoas pelo que passei. Isso é normal acontecer com o espírito, tá, gente? Isso acontece aqui na Terra também. Às vezes a gente passa por uma dificuldade e você quer culpar o outro, né? Da mesma maneira acontece do outro lado da vida. Foi nesta hora que meus pais me pediram calma e fé, pois eu culpava muitas pessoas pelo que passei. Ora, meus irmãos, mas eu não tenho o direito de culpar ninguém, pois seria eu mesmo a cuidar da minha melhora com a proteção dos mensageiros de Deus e de meus pais, que não me abandonaram. Não posso deixar de falar que foram eles que me ajudaram esclarecendo tudo o que aconteceu, sem interferir na minha vontade de ficar ou de aceitar, desde o momento que aceitei ir para o hospital. Pois sem essa assistência, não teria recebido o merecimento de contar em detalhes a minha angústia na hora do adeus. Como também a minha caminhada de melhora no além-túmulo, que somente foi possível com a participação da nossa família, que de vez em quando nos reencontramos por aqui para recordar dos momentos de fé e esperança que passamos juntos. Preciso terminar, mas antes quero deixar minha bênção de Pai grato por tudo que recebi e passei na terra. E passei na terra com a família, os amigos e colegas de trabalho. Que Deus renove todas as manhãs a luz que guia os passos de seus filhos em qualquer plano da vida. E que essa construção familiar nos permita que os laços jamais sejam rompidos. E recebam das mãos desse Pai saudoso a bênção de gratidão e harmonia em vossos corações. E que a paz seja o sustento de vossas vidas, para que o aprendizado seja retribuído pela união de todos nos momentos de alegria e de muitas felicidades. Veja bem, lá atrás ele falou do ódio, da angústia, da falta de aceitação, mas ele falou do acolhimento dos pais, que foi importante, foi fundamental para que ele pudesse construir esses laços que não se rompem e que de lá para cá ele pôde contar tudo isso numa carta. Sem dúvida, não é fácil falar em felicidade, mas tenho certeza de que todos serão tocados pelo nosso amor de família eterna. E saibam que onde estiver, estarei me esforçando para me transformar num trabalhador da vinha de Jesus e com amor retribuir tudo o que recebi e me foi ofertado pelas mãos de Deus, nosso Pai maior. Para nossos pais, somente gratidão por tudo e pela oportunidade recebida por meio da nossa família. Que um dia reunida na nossa casa, em companhia de nossos pais, recebemos o melhor
que eles puderam nos oferecer. Daqui sigo minha caminhada de espírito imortal para vencer a cada dia as dificuldades e aprender que o amor é o caminho dessa harmonia e união fraterna entre a nossa família. Querida irmã Jussi, peço a Deus cuidar da sua saúde e da sua família. Só tenho gratidão pelas orações e pelo aprendizado, pelo enorme empenho de resgatar esse irmão. E quem sabe terei outra oportunidade de contar o quanto tenho lutado para lidar com a enorme saudade, para escrever para a família que Deus me permitiu construir. Até aqui, valeu a pena estar diante dessa família que, um dia, juntos nos abraçamos com fé em cada cantinho do nosso lar. Guardemos as boas recordações em todas as épocas em que convivemos como irmãos. Nossos pais deixam abraços para todos e abençoa você, irmã querida, seus filhos e netos, com muito amor na preparação e merecimento para que esse trabalho fosse realizado na paz do Mestre Jesus, do seu eterno e grato irmão Luiz Garcia. Então veja bem, gente, uma carta que na verdade é uma mistura, né? Na verdade é um misto de resgate com gratidão, comprometimento, acolhimento e melhora. Mas por que tudo isso aconteceu? Porque quando ele desencarna, ele não aceita a partida dele, a irmã, que é espírita, começa a orar, começa a pedir os pais, começa a pedir a família do além-túmulo, começa a pedir os benfeitores espirituais para resgatar esse irmão, para acolher esse irmão, para esclarecê-lo, para que ele pudesse entender que ele não era mais um irmão aqui na Terra encarnado, já era um espírito, e ele não entendia. Ele não queria partir. Ao mesmo tempo, ele interferia nos problemas da família. Ele não aceitava por causa do apego. E ele também interferiu na aceitação da própria família aceitar a sua partida. É tanto que eles se apegaram tanto aos bens materiais, tanto a tudo aquilo que ele deixou, que estava prejudicando, né, a melhora desse espírito no mundo espiritual. Então foi com muita prece, foi com muita oração que esse espírito conseguiu, né, por meio de muito amor, a chegar nesse ponto de enviar essa carta contando tantos detalhes da sua vida no além-túmulo. Eu só tenho a agradecer pela oportunidade de ter sido o médium escolhido, né? Ter sido a médium escolhida para escrever essa carta desse irmão. Para encerrar essa cartinha de hoje, eu vou falar um pouco aqui, né, bem no finalzinho, sobre os bem-aventurados aflitos, que foi a nossa reflexão inicial do Evangelho, do capítulo 5. Pode-se dizer que o espírito, meus irmãos, nunca perde nada, pois a experiência prova que quando encarnado, durante o sono do corpo físico, durante o sono do corpo, ele goza de uma certa liberdade e tem consciência dos seus atos anteriores. Então, quando ele revia, né, revirava sua mente lá em espírito, que vivenciava tudo que ele passou aqui, outras existências, ele ficou muito confuso, entendeu? Então, por isso, foi importante a chegada ali dos pais para falar, não, meu filho, calma, você vai ser esclarecido, tudo que você passou, né, você vai ser esclarecido para que você possa entender tudo o que você passou. Então, nesse momento, nós vamos lembrar que nós que estamos aqui na Terra, passamos o tempo necessário, né, para aprender, para quitar as nossas dívidas, para realizar as nossas provas da melhor maneira possível. Então, meus irmãos, essa foi mais uma cartinha do ano de 2023, o nosso começo de trabalho aqui no meu canal. Não deixe de assistir às nossas lives, assista ao Evangelho, implante o Evangelho em seu lar para receber as irradiações de amor. Não deixe de nos acompanhar aí nas nossas páginas na internet. Não deixe de buscar, né, no fundo do seu coração esse amor pelo seu ente querido, porque ele só aguarda essa prece, essa oração para sentir acolhido por você.
Fiquem na paz do Mestre Jesus. Obrigada por nos seguir, obrigada por nos encontrar, obrigada por nos assistir e até o nosso próximo encontro. Até lá!